Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Direito para Concursos. Hoje é a última aula de processo penal para o curso aqui de oficial de promotoria, tá? Então a gente está aqui continuando, tratando a respeito dessa resolução, tá? E essa então vai ser nossa última aula para esse curso, né? A não ser que venham atualizações ou então a não ser que saia o edital e modifique alguma coisa, a gente vai fazer também essas alterações no nosso curso regular. Para quem não assistiu todas as aulas, para quem ainda não é membro do nosso canal, todas as aulas elas estão acessíveis a quem é membro do canal. Então, além dessa aula aqui de processo penal, as outras matérias também de direito, elas estão disponíveis para quem já é membro do canal. É só acessar a playlist ali do curso de oficial de promotoria, depois você acessa a playlist de processo penal, ou então de qualquer outra matéria que você queira acessar, tá? Então não esquece de conferir aí, de conhecer o programa de membros, é um valor muito barato. No momento que eu estou gravando aqui o vídeo, o valor da mensalidade está em somente R$ 14,99, então é muito barato para você poder ter um conteúdo muito bom aqui, um conteúdo de qualidade para você poder se preparar aqui pelo próprio YouTube. O YouTube aqui funcionando como uma plataforma, como se fosse um cursinho mesmo, tá? Então eu espero que você goste bastante. Hoje então vamos começar a nossa aula, já vou colocar aqui na tela. Você pode também, né, me adicionar lá no Instagram, tá? Para a gente poder conversar por lá. Deixa eu colocar aqui, então vamos continuar a nossa aula aqui, de onde nós paramos agora no artigo 14, tratando a respeito da persecução patrimonial, tá? Então vamos falar a respeito disso. Artigo 14. A persecução patrimonial, voltada à localização de qualquer benefício derivado ou obtido direta ou indiretamente da infração penal, ou de bens ou valores lícitos equivalentes, tá? Então são duas situações aqui a respeito da persecução patrimonial. Olha, ele está falando a respeito de localização de um benefício aqui vindo de infração penal. Então é aquela situação em que a pessoa ela obtém algum tipo de benefício, ela ganhou algum dinheiro em razão daquela infração penal. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em uma lavagem de dinheiro, ou corrupção, ou até mesmo outros crimes aqui que estejam relacionados à obtenção de uma vantagem ilícita relacionado à infração penal, ou então pode estar até relacionado a valores lícitos, tá? Então pode até aqui buscar então a apreensão de valores que são lícitos, só que eles são valores lícitos equivalentes. O que está querendo dizer aqui é que, vamos dizer aqui um caso em que não foi possível, né, buscar, encontrar aquele valor ilícito, só que você vai lá e busca o valor lícito correspondente, justamente para, de certa forma, substituir, reparar aquele valor que foi perdido, mas ainda que você não encontre aquele valor ilícito, você encontra um correspondente ilícito. Isso daqui com vistas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta. Olha aqui, se eu fosse vocês, né, memorizava quais que são aqui os motivos, né, as motivações para uma persecução patrimonial. Primeiro aqui, então, propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo, ou então aqui a identificação do beneficiário econômico final da conduta. Então, quem que foi beneficiado por fim nessa conduta? Então, às vezes, até mesmo para encontrar ali quem foi a pessoa que causou tudo aquilo, né, que cometeu efetivamente aquele crime. Será preferencialmente realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. Procedimento investigatório criminal é o que a gente está estudando aqui, tá? Então, em regra, essa persecução patrimonial ela vai ser anexa aqui ao procedimento investigatório criminal. Proposta a ação penal, a instrução do procedimento tratado no caput poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patrimonial. Então, enquanto não tiverem finalizadas aquelas diligências relacionadas à persecução patrimonial, é possível que esse procedimento aqui investigatório criminal e essa persecução patrimonial, é possível que isso aqui continue, tá? Mesmo que já tenha sido proposta a ação penal. Tá? Às vezes a ação penal ela já foi proposta, mas ainda assim, como ainda faltam algumas questões relacionadas à persecução patrimonial, é possível que esse procedimento aqui ele continue, tá? Até que efetivamente tenha conseguido o objetivo dela ali. Caso a investigação sobre a materialidade e a autoria da infração penal já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada neste capítulo,
procedimento investigatório específico poderá ser instaurado com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. A gente viu ali que preferencialmente, né, então não é obrigatoriamente, mas preferencialmente, essa persecução patrimonial ela vai ser anexo ao procedimento investigatório criminal. Só que ele está falando aqui que é possível que não tenha sido realizado isso durante esse procedimento. Tá? Se não foi realizado durante o procedimento investigatório, ele pode ser realizado de uma forma totalmente autônoma, totalmente à parte, né? Então ele vai falar que vai ser criado um novo procedimento investigatório específico, com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. Então a gente viu que normalmente a persecução patrimonial ela é anexa ao procedimento investigatório. Aqui no caso, como a investigação sobre a materialidade e autoria da infração já foi concluída e não iniciou aqui esse procedimento, né, de persecução patrimonial, como tudo isso foi feito e não foi feita a persecução patrimonial, você pode aqui então inaugurar um procedimento investigatório criminal com o único objetivo de persecução patrimonial. Agora a respeito da publicidade. Artigo 15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos. Tá? Isso aqui a gente, muito tranquilo, a gente não precisa nem falar tanto a respeito disso. Se você já chegou nessa parte do curso, nessa aula do curso, você já sabe claramente aqui que a regra é sempre a publicidade. Então, salvo disposição legal em contrário, ou por razões de interesse público ou social, defesa da intimidade ou conveniência da investigação, mediante despacho fundamentado. Então, interessante aqui que, por exemplo, a conveniência da investigação pode determinar que esse procedimento ele tem algum tipo de restrição à sua publicidade. Isso daqui é interessante, já que a gente inclusive já até falou, olha, é possível que esteja ocorrendo algum tipo de diligência, alguma coisa assim, que nem mesmo ali o advogado pode ter acesso, porque senão isso interferiria na obtenção dos resultados. Então, em razão de um despacho fundamentado aqui, é possível que seja restrita essa publicidade. Parágrafo único. A publicidade consistirá 1. Na expedição de certidão mediante requerimento do investigado, da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado. Então, primeiro aqui, uma certidão de alguém que peça. Se alguém pediu ali uma certidão, é necessário que seja expedida essa certidão. No deferimento de pedidos de extração de cópias, aqui, extração de cópias, se pediu, em regra, normalmente vai ser deferido isso, tá? Em regra, isso vai ser permitido porque está dentro aqui da própria publicidade, que é a regra também aqui no procedimento investigatório. Com atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 3º dessa resolução, e ao uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º. Aqui, então, o inciso 1º são essas pessoas que a gente viu aqui, o investigado, vítima ou representante legal, Poder Judiciário, Ministério Público ou terceiro diretamente interessado, ou pelos seus procuradores com poderes específicos ou por advogado, independentemente de fundamentação. Ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração. Então, se o defensor não possui procuração, com relação aos atos sigilosos, ele não vai poder ter acesso. Ou não comprove atuar na defesa do investigado. Então, se ele também se ele conseguiu comprovar que ele está atuando na defesa, ele consegue ter acesso. No deferimento de pedidos de vista realizados de forma fundamentada pelas pessoas, pedido de vista é quando ele quer ver os autos. Ele quer ver os autos para poder ali, às vezes, ter algum tipo de manifestação. Tá? Então, no deferimento de pedido de vista, o pedido de vista aqui também faz parte da regra aqui de publicidade, realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º, ou pelo defensor do investigado, com atenção à restrição de acesso às diligências, cujo sigilo tenha sido determinado na forma do parágrafo 4º do artigo 9º desta resolução. Então, aquilo que a gente falou a respeito daquelas diligências que possuem sigilo, com relação àquelas lá, elas não vão estar nem documentadas ainda, ou então elas vão estar, então normalmente elas vão estar separadas ali dos autos principais enquanto elas não estiverem finalizadas ainda.
na prestação de informações ao público em geral. Tudo isso aqui é manifestação do princípio da publicidade, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de não culpa e as hipóteses legais de sigilo. A regra aqui, pessoal, é a publicidade, até mesmo no sentido de informação para a sociedade. Lembrando aqui que, né, o Poder Judiciário ele trabalha para a sociedade, né, não está separado da sociedade, e os autos eles seguem de forma pública, inclusive para as pessoas de uma forma geral. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, garantido o acesso aos autos, ao investigado e ao seu defensor naquilo que lhe diga respeito e que instrumentalizem prova já produzida, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. Olha que interessante, o presidente do procedimento investigatório, que a gente já sabe que é aqui o promotor, ele poderá então decretar o sigilo. A gente viu ali que a regra é a publicidade, que inclusive a prestação de informações à sociedade como um todo, mas aqui o promotor ele pode entender que esse procedimento necessita de sigilo. E o motivo aqui para o sigilo ele precisa ser apresentado por uma decisão fundamentada. E quando que pode ser isso, né? Primeiro, né, pode ser no todo ou pode ser em parte também, e ele vai ser feito quando o fato ou o interesse público exigir. Tá? Então é um pouco amplo aqui, de qualquer forma, quem vai decidir isso é o promotor. Tá? E garantido o acesso aos autos, ao investigado e ao seu defensor. Tá? Então esse sigilo ele não pode limitar também o acesso do investigado e do seu defensor. Isso daqui é algo que vai limitar com relação a outras pessoas e não aquela pessoa que é diretamente interessada naquele procedimento. O investigado não vai ter esse sigilo decretado com relação a ele. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Vamos dizer que a parte foi lá e pediu para informar quais são os procedimentos que estão correndo contra ela. Se aquele procedimento está sob sigilo, na certidão não pode constar que está correndo ali um procedimento sob sigilo contra aquela pessoa. Até porque também, se não dessa forma, a pessoa ficaria sabendo que está correndo uma investigação sigilosa contra ela. Tá? Então vamos tomar cuidado com relação a isso também. Né? Outras pessoas ficariam sabendo que está correndo aquele tipo de investigação. Se ela está sigilosa, ela não pode constar na certidão, já que a certidão é um instrumento de publicidade, como a gente acabou de ver. Dos direitos das vítimas. Agora, direito das vítimas. Para quem estuda criminologia, sabe muito bem que a questão da vitimologia, atualmente, ela está muito forte, né? Isso está muito em alta. É a questão das vítimas não ficarem desamparadas. Tá? As vítimas são aqui as maiores prejudicadas em razão aqui do crime, em razão de toda essa situação do fato que ocorreu. Então, essas pessoas não podem ficar desamparadas, elas precisam ser cuidadas sim pelos órgãos públicos, precisam receber um atendimento especial. Artigo 17. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e processuais. Então, aqui um direito de esclarecimento, direito de informação sobre os seus direitos, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. O membro do Ministério Público velará pela segurança. Então a segurança, gente, faz parte aqui de uma das atribuições do Ministério Público. Ele precisa cuidar da segurança da vítima, das testemunhas e colaboradores, vítimas, testemunhas e colaboradores que sofrerem a ameaça ou que, de modo concreto, estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusados, de parentes desses ou pessoas a seu mando, podendo inclusive requisitar proteção policial em seu favor.
Uma possibilidade aqui é o membro do Ministério Público solicitar essa proteção policial a essas pessoas, a essas vítimas, essas testemunhas ou colaboradores. É muito comum isso aqui porque a pessoa, então, né, para querer calar uma testemunha ou para querer calar uma vítima, ela acaba ameaçando essas pessoas que precisam sim de um apoio policial, precisam de um apoio para não serem perseguidas. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal, no curso da investigação, ou mesmo após o ajuizamento da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, caso presentes os pressupostos legais para a inclusão em programa de proteção de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas ou em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, conforme o caso. Se ele entender aqui que é isso que cabe, então pode ser, né, no próprio curso da investigação ou então após o ajuizamento da ação penal. Meio que aqui a qualquer tempo, então o membro do Ministério Público pode providenciar o encaminhamento dessas vítimas e testemunhas a esses programas relacionados à proteção dessas pessoas. Isso daqui é estabelecido por lei, esses programas de proteção. O membro do Ministério Público ele possui esse dever aqui de estar atuando no sentido aqui de protegê-los, então ele precisa também encaminhar essas pessoas para esses programas aqui. Em caso de medidas de proteção ao investigado, as vítimas e testemunhas, o membro do Ministério Público observará a tramitação prioritária do feito, bem como providenciará, se for o caso, a oitiva antecipada dessas pessoas e pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo, percebendo aqui que as pessoas estão necessitando de medidas de proteção, então para evitar inclusive o excesso de trabalho, por exemplo, policial, e também para permitir que haja maior segurança para essas pessoas, é necessário que haja ainda uma maior celeridade com relação ao tratamento desses procedimentos e desses processos. Por isso aqui é que no caso dessas medidas de proteção é necessário que haja uma tramitação prioritária, justamente aqui para permitir que a pessoa fique mais segura, porque aí o procedimento correndo mais rápido já resolve logo ali e ela não precisa ficar mais, por exemplo, naquela mesma comarca, ela pode se mudar se ela quiser, ela pode então fazer o que ela quiser relacionado àquele processo e também até mesmo a proteção policial, por exemplo, ela pode ser continuada ou pode ser, né, descontinuada, de qualquer forma aqui, a depender do resultado do processo. O membro do Ministério Público que preside o PIC providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do fato criminoso, apurado à rede de assistência. Então, o promotor aqui ele providencia o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas, apurado à rede de assistência. Tá? Isso aqui para um atendimento multidisciplinar. Isso aqui tem a ver então com uma questão mais assistencial, mais de apoio psicológico mesmo à pessoa. Então está falando aqui, especialmente nas áreas psicossocial, assistência jurídica. Isso aqui, assistência jurídica, ele fala porque o Ministério Público ele vai correr atrás aqui de questões mesmo criminais nesse sentido, tá? Então, mas por exemplo, a pessoa ainda ela pode ter toda condenação criminal, ela leva para também uma possibilidade de uma reparação civil. Em razão disso é que ele pode, sim, ele deve, né, que o membro do Ministério Público deve já mandar essa pessoa para ter uma assistência jurídica também no sentido de buscar posteriormente essa reparação, tanto aqui jurídica, quanto também psicológica, quanto de saúde, a expensas. Então, quem paga por isso aqui é o ofensor, ou então o próprio Estado. Aqui, então, eu diria que é um parágrafo importante esse daqui. A gente não tem histórico de cobrança nesse concurso ainda, né, a respeito dessa resolução, mas um parágrafo muito importante aqui falando a respeito desse encaminhamento, essa rede de assistência psicossocial, assistência jurídica e da saúde, e também sobre quem que estão essas expensas, que é o ofensor ou o próprio Estado. Nos procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima. Então, quando estiver ocorrendo aqui um acolhimento, oitiva e atenção, o membro do Ministério Público diligenciará para que ela
para que a ela seja assegurada a possibilidade de prestar declarações e informações em geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios de prova e deduzir alegações que deverão ser avaliadas fundamentadamente pelo Ministério Público. Tranquilo aqui, então, quando o membro do Ministério Público estiver já ouvindo a vítima, já propõe para ela ali realmente esclarecer, né, as coisas, se ela quiser, por exemplo, indicar algum tipo de meio de prova, se ela, por exemplo, entende que uma testemunha, alguém precisa ser ouvido, esse é o momento em que o Ministério Público vai permitir que essa vítima esteja apresentando, participe ativamente do processo, porque a vítima ela tem muitas informações. Então, o papel fundamental da vítima aqui, além de ter sido a vítima, né, de ter sofrido aquele tipo de abuso, é necessário, né, é importante também que ela participe ativamente, caso ela queira, do processo, porque ela com certeza vai ter muitas informações para auxiliar ali no deslinde do processo. Os procedimentos previstos neste artigo poderão ser estendidos também aos familiares da vítima. O membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima, ou, na ausência desta, dos seus respectivos familiares, sobre o oferecimento de ação penal. Importante que o Ministério Público informe a vítima que foi oferecida uma ação penal, que aquela investigação ela acabou culminando em uma ação penal. Isso daqui é importante, tá? Porque pode repercutir, né? E às vezes a pessoa ela é interessada em saber o que está acontecendo com aquela pessoa que foi a sua ofensora. Então, importante é que foi oferecida ação penal, comunica à vítima. Ou então, se ela não estiver presente, né, não tiver, vamos dizer que às vezes a vítima até já faleceu, né, pode acontecer. Às vezes o próprio crime, né, foi um crime ali de homicídio, por exemplo, então, na ausência dela, pode comunicar aos próprios familiares. Nas investigações que apurem notícia de violência manifestada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, em atenção ao disposto no artigo 53 da Lei número 12.288 de 2010, o membro do Ministério Público deve levar em consideração, para além da configuração típico-penal, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, psicológica, moral, entre outras, para fins dos encaminhamentos previstos no presente artigo. Então, aqui uma questão específica relacionada à violência por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, tá? Aqui uma questão bem específica tratada em uma lei mais específica, então como essa lei não é cobrada, né? A não ser que ela venha no próximo edital, mas eu acredito que não. Então, se ela não vier cobrada, aí não tem tanta questão aqui da gente tomar esse cuidado relacionado a esse parágrafo 8º. Parágrafo 9º. A criança ou adolescente, vítima ou testemunha de crime, então a gente está falando a respeito de criança e adolescente, que ela pode ter sido a própria vítima ou ela pode ter sido a testemunha. Será resguardada de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor, investigado ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, devendo sua oitiva observar o disposto na Lei 13.431. A criança e adolescente ela sempre recebe um cuidado diferenciado em razão da sua condição em desenvolvimento, de pessoa em desenvolvimento. Então, em razão disso, pessoal, que aqui vai ser preservado o seu contato com o investigado, com o suposto autor e com o acusado. Aqui tem que tomar cuidado para que não haja nenhum tipo de ameaça, para que comprometa aqui o desenvolvimento da criança e adolescente. Capítulo 7 do Acordo de Não Persecução Penal. Aqui também um capítulo de extrema importância, na minha opinião. Vamos tomar cuidado com ele. Artigo 18. Não sendo caso de arquivamento, olha então, aqui é a primeira hipótese, né? Olha, não é um caso de arquivamento. Isso aqui ele já está falando aqui. O Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando... quais são as condições aqui, né, para poder propor esse acordo de não persecução penal. Vamos lá, então a pena mínima inferior a 4 anos e o crime não for cometido,
não for cometido com violência ou grave ameaça. Então, menos de 4 anos a pena mínima, tá? Cuidado com isso daqui. Não é só a pena, mas a pena mínima inferior a 4 anos. Então, entram muitos crimes, tá? Esse acordo de não persecução penal, ele acaba sendo bem abrangente até, porque é pena mínima inferior a 4 anos. E o crime sem violência ou grave ameaça. Aí, o que mais precisa ter ocorrido aqui, né? Outros requisitos são que o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática. Tá? Então, inclusive, ele já deixou ali por escrito, já está ali assinado por ele que ele cometeu realmente aquele crime. Ele já confessou ali o crime. Mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente ou alternativamente. Então, uma coisa aqui são esses requisitos, outra coisa são as condições que ele vai ter que cumprir, que podem ser cumulativas, isso é, ele pode juntar mais do que uma dessas, ou então pode ser alternado, tá? Ela tem que fazer um, depois ou o outro, ou um ou outro. Isso seria alternado, tá? O importante aqui é você tomar cuidado com esses requisitos, tá? Então, o primeiro requisito não é caso de arquivamento. Outros requisitos aqui são pena mínima inferior a 4 anos. Outro requisito é crime não cometido com violência ou grave ameaça. E outro requisito é um investigado confesso. Ele confessou. Então, para ele não sofrer aquele processo criminal e depois, posteriormente, então ele teria aquelas penas, em razão disso, ele vai ter que cumprir algumas condições. Algumas condições são: ele vai ter que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Esse aqui é o primeiro. Eles têm que ocorrer, tá? Não tem jeito, ele tem que reparar o dano, a não ser que ele realmente não possa fazer, não tenha, por exemplo, mais dinheiro, não tenha ali a possibilidade de reparar aquele dano que ele cometeu. Outra coisa, ele vai renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Aqui cada um é uma coisa diferente, tá? Instrumento, produto ou proveito, mas também não tem muito por que você ficar decorando isso daqui. Simplesmente entenda aqui que são aqueles bens ou aqueles produtos, né, aqueles bens relacionados ao crime em si, ou então, né, o que a pessoa recebeu em razão daquele crime, ou então o instrumento que ela utilizou para cometer o crime, tá? Então, a pessoa ela precisa renunciar a esses bens, renunciar a esses direitos que ela obteve. Então, vamos dizer que aquela pessoa roubou lá R$1 milhão, e aquela pessoa ela vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar a esses valores, a esses bens. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. A gente viu que a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Vamos dizer que a pena mínima ela é, por exemplo, de 3 anos. Aí aqui ele está falando, olha, vai prestar então esse serviço à comunidade ou entidades públicas por período relacionado à pena mínima aqui, só que diminuída de 1 a 2/3. E esse local vai ser indicado pelo Ministério Público. Então aqui uma vantagem, né? Lógico, aqui o acordo de não persecução penal ele está relacionado a uma obtenção de uma vantagem pelo investigado, porque se não fosse uma vantagem para ele, ele não aceitaria esse acordo, ele iria lá para ação penal normalmente, né, e resolveria a questão na justiça criminal mesmo. Então é uma vantagem, reduz de 1 a 2/3. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada. Prestação pecuniária, então, é pagar um valor em dinheiro. Só que aqui não é a reparação, não é reparação à vítima. Aqui é outra coisa, tá? Então não confunda aqui esse primeiro, né? Não confunda aqui o reparar o dano com o pagar prestação pecuniária, porque a prestação pecuniária ela está relacionada, então tá mais parecido com uma multa, mas também não é a multa, do que com a reparação em si. Aqui a prestação pecuniária ela é uma pena, então pagar a prestação pecuniária à entidade pública. Então tá vendo que ele não paga para a vítima, ele paga para a entidade pública
ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Perceba aqui que isso daqui está relacionado até mesmo a uma proteção futura, né, a esses crimes não ocorrerem mais. Essa prestação pecuniária ela é um valor destinado a essas entidades que trabalham exatamente no sentido de prevenção, no sentido também de reparação desses crimes que ocorrem. Cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. Percebam que esse artigo aqui, artigo 18, ele traz diversas condições que devem ser cumpridas, que cumulativamente ou alternativamente, e ele também é somente um rol exemplificativo, ele não é um rol taxativo, justamente por conta desse inciso 5º aqui, que diz que pode ser cumprida uma outra condição estipulada. É possível que o Ministério Público estipule uma condição que não está dentro aqui desse rol. Não se admitirá a proposta nos casos em que, olha aqui, situações em que não é possível haver aqui o acordo de não persecução penal. Vamos ver as hipóteses. Aqui então no parágrafo 1º. Primeiro, se for cabível a transação penal. Quando é cabível a transação penal, que a gente, então, estuda já lá em processo penal, a gente estuda a transação penal. Se é cabível essa transação penal, ela é preferência. Ela é preferencial em razão aqui dos seus benefícios, tá? Em razão dos seus benefícios, ela é preferencial. Ela é mais benéfica à pessoa, mais benéfica ao acusado. Também, se o dano for... só que também, lógico, né, os requisitos dela são mais rígidos. Tá? Então, com relação à transação penal, os requisitos são mais rígidos. O dano causado for superior a 20 salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão nos termos da regulamentação local. Aqui, danos mais graves relacionados a mais do que 20 salários mínimos, atualmente estaria ali quase no valor de uns 20 mil reais, mais ou menos, um pouco mais até. Se o dano é superior a isso daqui, em regra também não cabe o acordo. É óbvio aqui que ele já está falando que o órgão de revisão do Ministério Público já pode definir um valor até maior do que isso daqui. Ele fala que então o investigado incorre em alguma das hipóteses previstas no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099. Esse daqui, gente, é a Lei 9.099, que trata então do juizado especial criminal. Aqui está falando no artigo 76 a respeito da transação penal. Tá? Os requisitos da transação penal eles também se aplicam aqui. Né? Então, qual que é a diferença aqui do primeiro para o terceiro? Né? O primeiro está falando, olha, preferencialmente você vai fazer transação penal. Tá? Se puder fazer transação penal, você faz transação penal. Só que a transação penal está relacionada àquelas infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas contravenções ou então as penas até 2 anos. Isso daqui na própria lei do juizado especial, lá na lei 9.099, já fala a respeito disso, tá? Que são aquelas contravenções penais e crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, são aquelas com pena máxima até 2 anos as transações penais. Agora, com relação aqui ao acordo de não persecução penal, ele é até a pena mínima menor do que 4 anos. Então, o requisito aqui ele é diferente, mas ele também precisa seguir essas questões aqui do 76, parágrafo 2º. 76, parágrafo 2º diz que não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Aí a gente pode colocar que também não vai se admitir aqui o acordo de não persecução penal e também não se admite a transação penal se ficar comprovado que o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Tá? Então, eu não vou ler aqui o artigo 76, parágrafo 2º, depois você pode ler aí na sua casa. É importante, inclusive, que você leia para você entender que essas condições aqui, esses requisitos do 76, parágrafo 2º, também se aplicam para o acordo de não persecução penal.
Tá? Basicamente, então, ele não pode ter sido condenado por um crime a pena de privativa de liberdade por sentença definitiva. Tá? Também não pode já ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, com a aplicação de pena restritiva ou multa, já com uma transação penal. E também os antecedentes dele devem indicar que aquela medida ela vai ser suficiente para reprimir a conduta dele. Isso daqui tudo deve ser observado também no acordo de não persecução. O aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Se aqui você perceber, né, se o membro do Ministério Público perceber que vai acabar prescrevendo aquela pretensão punitiva do Estado, vai acabar ocorrendo a prescrição se não entrar logo com uma ação, aí também não vai caber o acordo. O delito for hediondo ou equiparado, e também nos casos de incidência da Lei 11.340. Pessoal, a Lei 11.340 é aquela relacionada à violência doméstica, violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei número 11.340, que é a conhecida aqui Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos tomar cuidado com isso daqui. Também não cabe, então, para a Lei Maria da Penha e também não cabe para um delito hediondo ou equiparado. A celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Isso daqui, inclusive, seria já um dos requisitos, basicamente, daqui no terceiro, tá? Não precisaria nem ter sido repetido, mas foi repetido aqui. A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registradas pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor. Olha aqui, relacionado à confissão, a gente viu aqui que para que o acordo possa ocorrer é necessário que haja uma confissão formal e circunstanciada. Então, para poder ocorrer a confissão, é necessário que haja uma gravação, tá, audiovisual. E outra coisa importante aqui, olha, ele fala que o investigado ele deve estar sempre acompanhado de seu defensor. É interessante aqui porque, mesmo estando em uma fase de investigação, de um procedimento investigatório criminal, ainda assim é obrigatória a presença de um defensor para que possa haver essa confissão e essa formalização desse termo de confissão e esse termo de acordo de não persecução. Muito cuidado com essa hipótese do parágrafo 2º aqui, com certeza uma possibilidade grande de cobrança em concursos. Tanto aqui o parágrafo 1º, que, né, também lógico, em razão da quantidade de requisitos, de condições, ele acaba sempre caindo também, né? Como eu falei para vocês, né, todo esse artigo aqui ele é muito importante. O acordo será formalizado nos autos com a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Aqui é importante sabermos que quem assina é o membro do MP, o investigado e também o defensor dele, já que o defensor ele é obrigatório nessa fase de acordo de não persecução. Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo e os autos serão submetidos à apreciação judicial. Depois de haver esse acordo, precisa sim haver essa apreciação judicial e também a comunicação à vítima. Se o juiz considerar o acordo cabível, isso é, então ele vai passar por esse procedimento aqui de homologação do acordo. Se o juiz considerar o acordo cabível, as condições adequadas e suficientes, devolve os autos ao Ministério Público para sua implementação. Se o juiz considerar incabível o acordo, olha aqui, primeira coisa importante, né? Ele é cabível o acordo, ele manda para o Ministério Público aqui. Ele vai encaminhar para o Ministério Público para implementação. Agora, ele também é possível que ele considere incabível o acordo, tá? Ele entende ali que o acordo firmado não faz sentido. Bem como também inadequadas ou insuficientes as condições celebradas. Fará remessa dos autos ao PGJ, que aqui é o chefe do Ministério Público Estadual.
nos termos da legislação vigente, que poderá adotar as seguintes providências. O que o PGJ faz, então? Ele oferece denúncia ou designa outro membro para oferecê-la, complementa as investigações ou designa outro membro, reformula a proposta de acordo para apreciação do investigado, mantém o acordo de não persecução que vinculará toda a instituição. Tá? Então essas são as possibilidades do PGJ. Ele pode oferecer a denúncia, pode complementar as investigações, pode reformular a proposta de acordo e pode manter o mesmo acordo. São essas possibilidades para o PGJ. O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. A audiência de custódia é aquela audiência que ocorre ali quando a pessoa ela acaba sendo, ocorre aquela prisão, captura da pessoa, aquela pessoa ela acaba sendo ouvida, é necessário que seja ouvida para que possa se entender a respeito da legalidade da prisão, entender se deve ser relaxada ou não aquela prisão, e para isso ocorre a audiência de custódia, que agora ela tem sido regra, Antigamente não era a regra, mas atualmente ela é a regra que ocorra essa audiência de custódia, então esse acordo ele já pode ser celebrado nessa mesma audiência. É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail e comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo. O investigado aqui ele tem que estar comunicando ao Ministério Público a respeito do cumprimento do acordo. Isso faz parte do próprio dever da pessoa que firmou ali o acordo. Não é necessário que o Ministério Público esteja correndo atrás da pessoa o tempo inteiro. Ela mesma deve vir aqui e correr atrás de apresentar as justificativas, apresentar ali o que ela tem feito. Descumpridas quaisquer das condições estipulados no acordo ou não observados os deveres do parágrafo anterior, ali relacionados, por exemplo, à mudança de endereço tem que ser sempre comunicada, no prazo e nas condições estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. Aqui, a pena de não cumprir o acordo é o oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativo para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Vamos dizer aqui que poderia ser um caso que caberia suspensão condicional do processo. No entanto, como aquela pessoa ela já descumpriu o acordo de não persecução, é possível aqui que o Ministério Público ele apresente a justificativa dizendo, olha, essa pessoa já não cumpriu nenhum acordo de não persecução penal. Ela também não vai cumprir esses acordos aqui da suspensão condicional do processo e aqui pode servir como justificativa, então, para o não oferecimento dessa suspensão condicional. Homologado o acordo de não persecução penal, o membro do Ministério Público deverá providenciar a comunicação da avença ao IIRGD, que faz o registro com os dados do processo e do indiciado ou réu, a fim de evitar que o beneficiário possa obter idêntica benesse em prazo inferior ao previsto em lei. A gente viu lá que ele segue aquela mesma regra da transação penal, aquele prazo lá de 5 anos, Então ele tem ali aquele prazo de 5 anos, ele não pode ficar recebendo benefício novamente relacionado àquilo, então o IRGD ele faz esse tipo de registro relacionado aqui ao histórico da pessoa, os antecedentes da pessoa, justamente para ela não receber os benefícios novamente, para ela, por exemplo, se ela recebeu alguma condenação, aí ela já não poderia também. Então, o IRGD que está aqui vinculado a esse tipo de atribuição. Cumprido integralmente o acordo, o membro do Ministério Público deverá requerer a extinção de punibilidade do investigado, nos termos desta resolução. As disposições deste capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem hierarquia e disciplina aqui, porque eles possuem as próprias regras relacionadas aos crimes, Então os crimes eles recebem ali a persecução criminal, específica mais dos delitos cometidos pelos militares. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput,
serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Tá? Então, com relação a essas causas de aumento e diminuição, elas são observadas sim para poder ver se a pena mínima se ela é ou não ali, qual que é a pena mínima ou não. Porque a causa de aumento ela pode sim influenciar na pena mínima, tá? Não é igual às circunstâncias agravantes, né, e atenuantes que ficam limitadas ali ao valor da pena. Aqui não. Aqui ele está falando assim, olha, no caso concreto. Tá? Ele está falando no caso concreto. Vamos dizer que aquela pena lá houve uma causa de diminuição, que a pena mínima do crime, em regra, seria 5 anos. Só que em razão de uma causa de diminuição que foi considerada ali, aquela pena mínima caiu para 3 anos. Aí é possível que seja oferecida o acordo. Agora, se, por exemplo, era uma pena mínima de 3 anos, no entanto, em razão das condições ali do crime, ocorreu alguma coisa que é causa de aumento, houve uma causa de aumento, fez que a pena mínima subisse para 5 anos, aí já não caberia o acordo de não persecução. Então, para saber a pena mínima, vão ser consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Agora, já chegando quase que ao fim aqui, estamos falando já de conclusão e arquivamento. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para propositura de ação penal, agora a gente já não está falando mais a respeito do acordo de não persecução penal, a gente está falando agora a respeito de arquivamento do próprio PIC. Tá? Então ele entendeu, né, chegou ao final ali da investigação e ele entendeu que não tem fundamento nenhum para propor ação penal. Ele pode promover o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo-o fundamentadamente. Interessante ele falar aqui que ele já pode, então, arquivar os autos, então está falando a respeito do próprio procedimento investigatório ou das próprias peças de informação. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente, nos modos do artigo 28 do CPP, depois você leia lá o artigo 28 do CPP. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o membro do Ministério Público deverá requerer ao juízo competente a extinção de punibilidade, nos termos do parágrafo 13 do artigo 28. Depois é importante que você leia o artigo 28 do CPP. Arquivando-se os autos. Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal, o membro do MP deverá diligenciar para a comunicação da vítima. Percebam aqui que a vítima ela é sempre comunicada a respeito do oferecimento da ação, também comunicada a respeito do arquivamento, ou comunicada a respeito do acordo. Tudo isso aqui precisa ser comunicado à vítima. Na hipótese do parágrafo anterior, admite-se por opção do ofendido o uso de meio eletrônico para comunicação. O ofendido aqui que é a própria vítima. Se ele falou ali que pode, por exemplo, comunicar por e-mail, aí não tem problema nenhum, já comunica ele por e-mail. No caso de oferecimento de denúncia, deverá ser requerido na cota introdutória, dentre outras diligências, seja oficiado à autoridade policial para que proceda ao preenchimento do BIC, Boletim de Identificação Criminal, do suspeito denunciado para o correto abastecimento de banco de dados criminais. Aqui, no momento que oferece a denúncia, já faz essa solicitação, né? Então, na própria denúncia, já pede ali que oficie a autoridade policial. Isso aqui para poder realizar um cadastro, né? Um banco de dados criminais. Se houver notícia da existência de novos elementos de informação, na forma do artigo 18, então vamos dizer que ele arquivou ali, mas recebeu novos elementos de informação. Tá? Então, novos elementos, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos, providenciando-se a comunicação a que se refere o artigo 5º desta resolução. Agora, finalizando aqui, capítulo 9 das disposições finais e transitórias. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se no que couber as normas do CPP e a legislação especial pertinente. Aqui, lógico, né? Então, o procedimento investigatório precisa seguir aquelas regras, direitos e garantias fundamentais da Constituição. Também, né, óbvio, aqui observar as regras do CPP, das legislações também. Pessoal, aproveitando, né? Agora a gente já está chegando ao finalzinho aqui. Não esquece de se inscrever, tá, no canal,
Isso me ajuda muito e também deixa o joinha no vídeo. Você clica aí no curtir no vídeo, que isso também ajuda o vídeo a atingir outras pessoas. E não esqueça de conhecer o programa de membros do canal. Você conhecendo o programa de membros ele vai te trazer, vai te disponibilizar aulas nesses moldes aqui que a gente está tendo, né, de conferindo aqui artigo por artigo, entendendo, né, profundamente aqui os artigos, os parágrafos, para a gente poder realmente ter uma boa compreensão da lei, para poder chegar no momento da prova e ter um excelente rendimento, tá? Então, eu te chamo aí para poder então curtir o nosso vídeo aqui e também, né, conhecer o nosso programa de membros. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, voltando aqui para a gente poder finalizar. Parágrafo 1º. Surgindo em face de pessoa a ser ouvida no procedimento investigatório, fundada suspeita de participação, de qualquer modo, na infração penal investigada, a autoridade responsável deverá, antes de inquiri-la, comunicá-la por escrito da sua condição de investigada, informando seus direitos, especialmente no que se refere às garantias de permanecer em silêncio e de constituir advogado para assisti-la. Tá, isso aqui então relacionado ao direito a permanecer em silêncio. Se então ela passou a ser uma suspeita, significa que ela já ela já passa aquela condição de investigada, ela já passa a ter aquele direito de silêncio, então ela precisa saber que ela está nessa condição justamente para ela poder até permanecer em silêncio se quiser, pode constituir um advogado se quiser também, tá? Então ela precisa precisam ser tomados esses cuidados aqui quando a pessoa ela passa a ser suspeita aqui de algum crime. Se durante a inquirição de pessoa não considerada investigada surgir fundada suspeita de participação no crime objeto da investigação, a autoridade responsável deverá suspender o ato e proceder na forma prevista no parágrafo anterior. Tá? Isso daqui, o parágrafo anterior é anterior a uma inquirição. Aqui, se durante a inquirição aquela pessoa ela passou a ser uma suspeita, passou a ser precisaria abrir uma investigação com relação a ela. Se durante essa inquirição ela passou a ser suspeita, aí você vai suspender aquele ato e vai informar aquela pessoa a respeito da possibilidade dela constituir um advogado, já que ela ali passou para a condição de investigada. Então, às vezes ela foi colaborar com aquele, né, foi colaborar de alguma forma ali, como testemunha, como qualquer coisa, mas ela passou de uma testemunha ali para uma possível partícipe do crime. Em razão disso é que isso precisa ser informado a ela para que ela possa constituir advogado e poder permanecer, né, utilizar ali do seu direito de silêncio. Tá bom? E resolução entra em vigor na data da publicação, fica revogada a resolução 314/2003 PGJ, que era a que estava no curso anterior, né, na prova anterior. Por isso até mesmo que a gente está estudando essa resolução aqui e não o ato normativo 314. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar até o final. Espero que tenha esclarecido para vocês bastante a respeito dessa resolução. Uma resolução aí um pouquinho mais longa, assim, não é tão longa também, umas 15 páginas só. Mas a gente já finaliza aqui. Eu espero realmente que tenha te ajudado. Um grande abraço para você e até a próxima. A gente se vê nas próximas aulas. Até a próxima.